Na noite desta quarta-feira, 18 de maio, na 21ª CEACOM, no Anfiteatro do Bloco 18, na Universidade de Santa Cruz do Sul, a palestrante Líria Cifuentes assumiu o palco e trouxe suas experiências para falar sobre jornalismo e cultura no Brasil, embasando-se em seus estudos midiáticos. Boa noite, Líria. Seja bem-vinda à Unisc, a Santa Cruz do Sul. Tu és uma estudiosa das questões de classe, gênero e identidade, né? E como é que tu enxerga o atual momento socioeconômico, político do país para essas discussões sobre gênero, principalmente, mais receptivo, menos receptivo? Bom, eu acho que é um momento importante de estudar essas questões, sem dúvida, e muito difícil, porque, por exemplo, uma das questões que eu abordei na minha tese, 2 anos atrás, era a discussão do fenômeno da nova classe média, que a gente não considera uma nova classe média, mas foi assim que o fenômeno ficou conhecido. E assim, 2 anos depois, a gente já tem outra configuração, que aquele momento é um momento de boom dessa nova classe média, com uma ascensão social crescente no Brasil, enquanto hoje a gente já tem um outro formato totalmente diferente de desemprego, enfim. Então a gente vê que em 2 anos muita coisa já mudou em termos de classe. E gênero, ano a ano, a gente também observa diversas diferenças, muitas vezes, geralmente, avanços, mas com frequentes retrocessos, a gente poderia dizer assim. Mas que, de qualquer forma, gera um debate, né? Nas mídias, a gente vê muito isso nas mídias sociais, e isso, por si só, sempre é interessante. Então, assim, quando a gente tem uma revista que vai falar da Bela Recatada do Lar, por exemplo, isso parece, pô, mas assim, a mídia brasileira não evoluiu, o jornalismo não vai adiante. Talvez realmente seja uma pergunta a ser feita, mas a gente vê, por outro lado, um movimento de discussão disso muito forte das pessoas e um feminismo e um ativismo que vai contra isso. Então, por si só, essas questões também estão sendo tensionadas. Então, é muito interessante e é um exercício bem difícil por essas indas e vindas, né? Seja questão de gênero e de classe e, por consequência, questões de identidade de uma forma geral. Tu falasse ali a questão da Bela Recatada do Lar, né, da revista Veja. Isso também implicou numa grande mudança no jornalismo, né? Porque a questão feminista, a questão de gênero tem sido muito abordada e principalmente os jornalistas têm sido obrigados a pesquisar sobre isso e dar um tratamento correto, né? A pergunta é, nos últimos anos, isso foi muito forte. O próprio Enem trouxe como questão essa discussão, né, através da frase da Simone de Beauvoir. E como é que isso tu vê, por exemplo, a mídia tratando sobre isso? Muitas vezes a mídia é vista como conservadora, retrógrada e não muito aberta a essas discussões. Eu acho que é difícil generalizar a mídia nesse caso, porque é óbvio que a gente vai ter diversas, e principalmente se forem nichos alternativos, onde realmente a gente consegue encontrar discussões que vão contra a corrente. Mas se a gente pegar a mídia hegemônica, como a Rede Globo, a gente encontra discussões que, embora pudessem avançar mais e mais rapidamente, elas trazem esse tema à tona. A caso das novelas, que é uma das temáticas que eu estudo também, a gente nota que, assim, por mais que haja em vários sentidos preconceitos, estereótipos mantidos, algumas discussões, elas também, para um certo grupo, elas são atrasadas, mas para outros, digamos que elas são vanguarda, né? E a gente vê, às vezes, mais na novela, discussões que fazem as pessoas refletir sobre o seu posicionamento do que, às vezes, no jornalismo. Então, a gente entende o jornalismo como local do fato, da verdade, daquilo que é a vida real, e a novela como mero entretenimento, a besteira, a válvula de escape, mas muitas vezes a gente vê, no caso da Rede Globo, a novela trazendo sistemas e discussões mais profícuas do que propriamente o jornalismo. E aí, assim, é como eu falei, são indas e vindas, porque, por exemplo, agora, essa semana também, o Jornal de Brasília, que foi falar da importância da Marcela Temer como vice-presidente pela sua beleza, né, embelezando o governo. E aí, no dia seguinte, na verdade, sim, o jornal saiu de manhã, ao fim do dia, o jornal fez toda uma retratação se desculpando por colocar a mulher naquela figura. Então é isso, se hoje ainda há esse tipo de visão mais estereotipada, não passará tão fácil, né? Então vai ter mais gente fazendo essa militância, essa segurança dos direitos das mulheres, dos LGBTs, enfim, e que vai colocar isso em tensionamento. Foi o que aconteceu no caso do jornal. Então eu acho que a mídia, ela tem muito mais gente monitorando hoje com as redes sociais. Então é difícil que não haja progresso nesse sentido. Eu acompanhei e vi que tu faz algumas pesquisas dentro do
das novelas, né, em especial sobre o papel das mulheres ali, e alguns estudos analisam essas questões, né? Qual o papel dos meios dentro dessa abordagem, por exemplo, porque muitas vezes a audiência também é conservadora e às vezes inibe um debate mais amplo, mais profundo sobre isso. Sim, na novela que se seguiu, agora eu não vou lembrar o nome das novelas, eu estudo as novelas e eu esqueço o nome das novelas, mas enfim, deu toda aquela discussão em torno do personagem Félix, com aquele final de ele ser aceito como homossexual e tudo. A novela seguinte iniciou com, parecia assim, uma representação muito aberta em relação à homossexualidade, com um casal que era formado pela Natália Timberg e pela Fernanda Montenegro, e aquilo gerou, assim como se é algo que a gente entenda como muito preconceituoso e estereotipado, há reações contrárias, existe o contrário também. Então houve, nesse caso, claramente uma reação contrária àquilo que se considerou por alguns grupos como uma libertinagem, alguma coisa nesse sentido, e aí a Globo também. Então, nesse caso, a gente entende que a rede estava tentando andar um pouco à frente de alguns grupos da sociedade e foi puxada para segurar, para pôr o pé no freio, porque não estava sendo bem aceito, especialmente por grupos evangélicos em que isso realmente faz parte de uma doutrina específica. Então, é esse movimento que a sociedade, cada vez mais com as mídias sociais, há essa influência. Então, a novela, a gente sempre ouviu falar como uma obra aberta, no caso brasileiro, de fato é, e os autores estão ligados nisso, estão acompanhando, porque isso vai determinar se vai ter o beijo gay, se não vai ter o beijo gay, e discussões que poderiam ser tão óbvias e batidas continuam importantes, como esse caso do beijo gay na novela, né? Muito obrigado, então, Lirane, boa palestra.